Olá, amigos do Notícias Agrícolas e também do programa Tempo e Dinheiro. Hoje aqui em nosso espaço para falar de agricultura sustentável, nós temos o prazer de conversar com Marie Barthes. Ela é especialista em ciências do solo e também colabora com os espaços de sistema de plantio direto. Ela vai dar palestra no Encontro Nacional que vai acontecer de 1 a 3 de dezembro, diretamente de Dourados, mas é um evento totalmente online. Ela vai dar palestra sobre as suas especialidades para falar mais sobre esse processo da agricultura. Marie, boa tarde. Eu queria que você nos contasse o que você vai apresentar na sua palestra aqui no 17º Encontro Nacional de Plantio Direto na Palha. E, claro, nós sabemos que você, conhecida nacionalmente, no meio agrícola como a doutora Minhoca, e queria que você comentasse também como é que a macrofauna do solo pode auxiliar os agricultores a serem mais produtivos, principalmente esses que produzem no sistema de plantio direto. Boa tarde. Boa tarde, Frederico. Então, justamente pela minha especialidade com biologia do solo e, nomeadamente, a macrofauna do solo, eu vou abordar com os participantes no painel a construção do perfil do solo, a engrenagem biologia do solo, tentando explicar então para os participantes, mostrando qual que é a importância da biologia do solo em todo o sistema, nos processos, interagindo com a física e com a química do solo, né? E nesse sentido, então, a macrofauna ela é ainda um grupo assim um pouco não reconhecido pelo potencial que eles têm de executar, pelo efeito das funções que eles possuem no solo. Então, a minha ideia é reforçar cada vez mais, mostrar para os agricultores quem são esses organismos, que em geral a macrofauna são os mais fáceis, que são os visíveis, é o que a gente diz que é a fauna visível de invertebrados do solo, e mostrar o que boa parte dos grupos deles fazem, né? Então, tem aqueles que ajudam na decomposição da matéria orgânica, são fragmentadores, e tem outros grupos que daí entram no meu outro lado, e por isso que sou chamada de doutora Minhoca, que são os que a gente chama de engenheiros do ecossistema, justamente porque eles têm esse efeito na parte física do solo, pelas estruturas que eles conseguem construir no solo, e entre eles estão as minhocas, né? Certamente os agricultores que produzem no sistema plantio direto na palha, eles se sentem assim bastante orgulhosos, né, quando encontram as minhocas, né, ali no meio da palhada, só cavucando um pouco ali o solo, você já encontra um pouco de minhoca, eles ficam muito orgulhosos disso. Justamente porque qual é a necessidade de você ter ali essa fauna justamente no momento de você ter o plantio direto? O que isso traz de benefício depois para o cultivo das lavouras, Marie? Então, a minhoca, ela, dentre todos os organismos, ela é um que assim é um pouquinho privilegiado, porque a minhoca ela é um indicador universal de qualidade. Então, a gente sabe que para a maioria das pessoas, se você perguntar o que é um solo saudável, é um solo que possui minhocas. Então, isso é um indicador que esse solo está com uma qualidade boa para o desenvolvimento das plantas. E, às vezes, não precisa acabar muito não, viu, Frederico? Porque a gente tem diferentes espécies de minhoca e, às vezes, se o sistema está bem estabelecido, se ele está bem protegido e tem matéria orgânica, já em cima na palhada, quando você tira a palhada naquela interface, já tem espécies de minhocas que ficam ali e habitam ali. E aí, claro, dependendo de como esse sistema está evoluindo e também do histórico que ele tem anterior, se teve convencional, quais foram as intervenções, a gente tem diferentes espécies que vão até 60, 70, 80 centímetros de profundidade no solo. E justamente... Sim. E justamente assim, né, é esse efeito que elas vão produzir, por que elas, todo mundo diz, um solo saudável é um solo que tem minhocas. E em geral, quando você pergunta o que elas fazem, eles falam, elas afofam o solo. O que é esse afofar? Essa capacidade que elas têm de construir galerias e túneis dentro do perfil do solo. Então, esse potencial que elas têm, essa quantidade de galerias que vai formar no perfil do solo, vai ajudar imensamente na infiltração da água, na troca de gases. E aí tem ainda a produção do coprólito, ou do excremento dela, que é uma fonte de concentração de nutrientes e do humus que é muito conhecida. Então, quando são espécies que estão mais na superfície, vão ser coprólitos mais ricos em matéria orgânica. E quando elas estão mais no interior, ele tem uma composição diferenciada, no entanto, ele é mais rico, mais concentrado do que o solo adjacente, né?
Tá certo. Quem produz no sistema de plantio direto hoje está muito preocupado com essa questão hoje do revolvimento do solo, quem produz no sistema. Qual é a sua opinião sobre isso? Estão muito preocupados com a compactação do solo depois de produzir muito tempo na mesma área. Você acredita que há necessidade de fazer esse revolvimento ou somente a rotação de cultura, o trabalho de uma palhada bem feita sobre o solo nesse sistema vai auxiliar na descompactação natural desse solo, Marie? Olha, Frederico, assim, eu sou da classe dos que, né, prorrogam o sistema plantio direto a qualquer custo, e isso inclui o mínimo revolvimento do solo, que é um dos princípios para você dizer que é um sistema plantio direto. Então, na medida do possível, o quanto menos revolver o solo, melhor, a não ser que seja, né, perante uma avaliação, ver que tem dificuldade, que as raízes realmente não estão crescendo, né, na pior das hipóteses, se tiver que fazer uma intervenção física, que seja feita, mas ela deve ser evitada. E esse processo, se ele está numa fase que é possível reverter a adição de culturas, de mix de cobertura, da variedade de plantas na superfície para ajudar, né, quebrar essa barreira e também estimular a biologia do solo para ajudar nesse processo, o agricultor, ele com certeza, a médio e longo prazo, ele vai ter resultados muito melhores do que se ele fizer uma intervenção física a cada tempo em tempo, porque na intervenção física, esses organismos da macrofauna são os primeiros que sofrem, porque o solo é a casa deles, então você passou uma máquina, você destruiu a casa deles, além de movimentar, né, o simples fato de você expor toda essa matéria orgânica, ela vai se decompor mais rapidamente. Então, esses organismos visíveis, eles são os mais suscetíveis a qualquer alteração física que a gente faça no solo, mas também da parte de insumos que são aplicados, né? Quais as suas indicações para que os agricultores tenham, então, essa macrofauna sobre o solo? O que vocês hoje estão pesquisando para que realmente esse sistema plantio direto evolua para que o produtor tenha cada vez mais esses organismos ajudando no cultivo, ajudando na produtividade desse solo? Assim, os nossos estudos ainda são muito de levantamento, ok? A gente está descobrindo ainda o que nós temos de espécies, o que a gente tem de diversidade. A gente tem grupos que estão agora começando a ampliar mais também a parte de macrofauna, estudando um pouco mais especificamente, mas o que a gente tem visto como tendência? Quanto maior a variedade de alimento que se dá nesse sistema, maior é a variedade de organismos que você consegue dispor e estimular nesse sistema, né? Então, a indicação dê alimento a esse solo, e o alimento são as plantas, então é a diversificação de culturas para conseguir alimentar, e daí eu não falo só da macrofauna, Frederico, eu falo de toda a biologia do solo, e essa biologia inclui, inclusive, as plantas que a gente usa nela, porque a biologia é vida. Então, o primeiro item que é importante no sistema são as plantas, e a partir das plantas a gente vai ter os micro-organismos, a microfauna, a mesofauna e a macrofauna, que vão se desenvolver e vão ter as suas atividades a partir do alimento que o agricultor vai dispor para essa biologia do solo. Muito bem. Bom, você acompanha muito de perto, né, a evolução do sistema plantio direto no Brasil. Você é filha de Herbert Bartz, que é um dos pioneiros, né, do sistema plantio direto no país. Ele é quem trouxe, né, juntamente com outros agricultores, Nono Pereira também, que nós acompanhamos também de perto o trabalho dele aqui na região do Paraná, ali naquela região dos Campos Gerais. Você acredita que... Qual é o nível de plantio direto que está se produzindo no país hoje? É um plantio direto bastante já de qualidade, mas temos muito a evoluir ainda, Marie? Frederico, assim, eu acho que já tivemos tempos de melhor qualidade, e, né, no tempo dos nossos pioneiros e tudo mais, mas a gente teve um período de uns 10, 15 anos atrás que houve um retrocesso. Tanto que a gente tem observado muito problema de compactação, de erosão. Esses são indícios que não está se fazendo o sistema plantio direto. E não é uma coisa que a gente fala, precisa de tecnologia, precisa de inovação, não. A gente tem muito conhecimento produzido no Brasil, mas a gente precisa colocar isso em prática. Então, a gente precisa resgatar muito desses princípios, daquilo que os agricultores falavam, já que, né, nós vamos fazer daqui 2 anos, 50 anos que foi iniciado o plantio direto no Brasil. É meio século, é muito tempo já. E, no entanto, ainda a gente tem muito ainda para evoluir.
porque né, se a gente dá uma olhada nos gráficos, a gente tem em torno ali de 33 milhões de hectares sob plantio direto no Brasil, não é sistema. A gente imagina que em torno de 10% desses 33 milhões talvez sejam efetivamente sistema plantio direto, que atendem aos 3 princípios do mínimo revolvimento, da manutenção de cobertura, viva e morta, e da diversificação de culturas no sistema em si. A grande maioria ela faz o plantio direto, que né, sempre está quebrando alguma coisa, está fazendo um revolvimento ou está fazendo uma sucessão de culturas, e quando você não atende esses princípios, ele acaba ficando falho e você começa a enxergar os problemas. Então, a gente tem potencial de melhorar muito ainda, né? Bastante. E se efetivamente os nossos agricultores foram capazes de conseguir, né, atrelar a condição econômica a esse investimento que vai na diversificação de culturas, que vai incentivar toda essa parte biológica, que vai dar um aporte a ele a médio e longo prazo nos resultados que ele vai ter na química, na física e na parte da fertilidade em geral do solo, a gente vai evoluir, a gente vai conseguir produzir melhor e com né, melhor qualidade e melhor quantidade ao longo do tempo. Quer dizer, então, que você acredita que apenas 10% desses agricultores estão realmente fazendo algo que seja aquilo que o sistema propõe efetivamente de sistema plantio direto na palha? Sim, é o que a gente tem discutido na federação. O número, assim, não é alto, né? Mas isso serve de alerta para os nossos agricultores se espertarem, né? Se a gente analisar, por exemplo, o nosso campeão lá da SESB, o Laércio Della Vecchia, ele é um agricultor que é muito interessante de ver porque ele realmente viu essa diferença, que ele dizia que ele fazia plantio direto, mas ele via que não estava tendo resultado. E aí, quando ele começou a estudar e viu o que é a essência do plantio direto, e ele mudou a prática e a forma dele manejar, ele começou a ver os resultados, e daí a gente vê que efetivamente, se você faz com todos os princípios, você vai ter resultados em todos os aspectos, sejam eles econômicos como ambientais, né? Tá certo. Bom, o que nós acompanhamos do sistema o que nós acompanhamos dos agricultores que produzem em plantio direto é a sucessão de culturas, né? Planta o trigo, colhe o trigo, planta a soja, colhe a soja, planta o milho e o trigo, e assim sucessivamente. Exatamente dessa maneira, você não está fazendo aquilo que o sistema propõe para que tenha qualidade nessa questão de se produzir em plantio direto na palha. Você acredita que é preciso haver um mix também de outras culturas para que todo o sistema possa ter, vamos dizer assim, mais qualidade? Uma qualidade, a gente vamos dizer em resiliência, Frederico, resiliência desse sistema, porque a gente está passando por condições ambientais muito adversas. Então, são muitas chuvas ou são períodos de seca muito maiores do que a gente tinha antigamente, e esse sistema ele precisa estar apto a conseguir absorver de uma forma mais tranquila essas adversidades que vêm. Nessa sucessão de cultura, a gente vê que perde potencial. Uma que a parte biológica ela começa a ficar comprometida. Porque o que são as pragas e as doenças que ocorrem nas culturas? São os organismos que conseguem sobreviver dentro daquela realidade que está ali. Então, tem o quê? Tem só palha de trigo, tem só palha de soja. Sempre isso, ao longo dos anos, são os organismos que vão ficar ali, são aqueles que conseguem se alimentar disso que o agricultor está dispondo. A partir do momento que ele começa a inserir outras variedades, vão aparecer outros organismos, aí eu falo de todas as esferas, desde os pequenininhos que a gente não enxerga, os micro até os macro, e isso vai afetar toda a parte física e química desse solo, e consequentemente a produtividade. Então aí a gente já tem um diferencial que vai aí refletir no que a gente chama da qualidade do sistema plantio direto. E aí, né, o que se espera, a gente sabe que o agricultor precisa comer, né? Ele precisa produzir para ter o dinheiro dele para sobreviver também. No entanto, ele precisa pensar em como esse sistema ao longo do tempo ele vai sobreviver, porque nessa sucessão ele começa a ficar falho. Ele ao longo do tempo ele já não sobrevive mais, né? Daí você começa a observar realmente os problemas de compactação, de falta de cobertura. E se a gente não faz essa diversificação de culturas, a gente não vai conseguir atingir aquilo que a gente espera como um sistema, né? A integração, o mix, né, de palhadas talvez a necessidade aí do agricultor começar a fazer uma
um processo diferenciado. A gente acompanhou aqui no Mato Grosso do Sul, recentemente, os agricultores utilizando o mix da braquiária com a palhada do milho para se fazer uma cobertura do solo, talvez um pouco mais homogênea, mais eficiente. Essa seria uma indicação também adequada? É uma alternativa, é você ir aos poucos introduzindo alternativas que conseguem diversificar esse material que você tem no teu sistema. E aquilo que a gente costuma dizer também, né, Frederico, que o sistema plantio direto ele não é uma receita pronta. Os princípios dele são regra, os 3 princípios. No entanto, como ele vai ser aplicado depende muito da realidade local, mas principalmente também da realidade do agricultor. Porque os talhões também, dentro de uma própria propriedade, ela pode variar. Então, de repente, numa ele vai fazer uma integração com braquiária, né, e com milho para tentar melhorar, mas de repente numa outra, sei lá, vai ser uma outra alternativa de uma outra cultura de cobertura, dependendo de como estão as condições. Se na outra tem um déficit de nitrogênio, por exemplo, ele pode usar um mix com leguminosas para ajudar a potencializar esse sistema, né? Então depende muito daquilo que ele tem como realidade na propriedade dele e como ele quer também equilibrar tanto a parte econômica com esse investimento que vai refletir na qualidade ambiental do solo dele. Tá certo. E no final das contas, o que a gente quer é encontrar minhocas sobre essa palhada, né, Marie? De preferência, né? Porque eu, assim, como né, a minhoca é o símbolo do sistema plantio direto no Brasil, né? Então, o agricultor, né, se tiver curiosidade, se procurar a logo da Federação Brasileira de Plantio Direto, é uma minhoca justamente porque quando os agricultores começaram lá nos anos 70, 80, foi o organismo que se desenvolveu bastante, né? Então, eu costumo dizer para os agricultores assim, que né, deu uma cavada e olha, se você não está vendo minhoca, fique atento, alguma coisa está acontecendo no teu sistema e né, precisa pôr um pouco mais de atenção para tentar melhorar ele. E aí eu entro num fator também que é importante, Frederico, que a gente tem começado a discutir, que né, uma é o alimento que o agricultor dá para esses organismos no solo, né, as minhocas, mas tanto qualquer outro que vá se desenvolver, mas também os insumos que são aplicados, né? Não, a gente sabe que a agricultura ela não vai ser feita zero agrotóxicos, mas a parcimônia e o cuidado naquilo que é aplicado na lavoura também vai refletir muito no desenvolvimento dessa biologia do solo, porque às vezes um produto que você aplica especificamente para um inseto, ele pode afetar toda uma outra gama de insetos que podem ser benéficos para o agricultor no sistema dele. Eu tenho acompanhado alguns agricultores que já começam a produzir também, a defender né, as suas lavouras com produtos biológicos. Dessa maneira, talvez a macrofauna do solo vai se proliferar. Você acredita nisso também? Eu imagino que sim. A gente tem né, são várias vertentes que têm chegado para ajudar. Tem aquela produção on-farm de micro-organismos para ajudar para inoculação, crescimento e estabelecimento da matéria orgânica e da cultura. Tem o manejo integrado de pragas, que tem muito a ver com a parte da macrofauna do solo, que vai, né, quanto mais você estimula essas interações, esses inimigos naturais, você vai ter um equilíbrio maior no teu ambiente. Né? Então, são várias opções que têm surgido que o agricultor pode usar como uma ferramenta para auxiliar ele, para reduzir esses impactos que são causados pelos insumos externos na lavoura dele. Tá certo. Bom, o que nós discutimos aqui hoje nessa entrevista, então, com Marie Bartz, especialista né, de solos, macrofauna do solo, principalmente, a doutora Minhoca, trazendo aqui informações para nós, é que realmente o revolvimento do solo, muitos agricultores, eles discutem esse tema, né, se deve se utilizar aí o processo mecânico para descompactar o solo nesse momento, depois de tantos anos produzindo nesse sistema que eles acreditam que seja o sistema plantio direto, né, que é essa rotação de cultura, né, soja, milho, trigo, milho, soja e por aí vai, ou não. A doutora Bartz aqui está dizendo que não, que o melhor que nós temos a fazer é deixar o solo em pousio ali, somente naquela, no mix de palhada, que talvez seja o melhor o processo, né, Marie? Acho que essa é a dica do dia aqui para os agricultores, não é isso? Intervenção através das raízes e das plantas, que vão ajudar já a melhorar aquele problema da compactação e, além do mais, vão ajudar a estimular toda a parte biológica que tem no solo, né? Então, é uma reação em cadeia no solo, né? Então,
essa diversidade de plantas que a gente tem sugerido, que é uma das premissas e é um pouco a mais difícil de ser cumprida do sistema plantio direto, ela provoca uma reação em cadeia que traz benefícios para o agricultor. Muito bem. Nesse encontro, o 17º encontro que vai acontecer de 1 a 3 de dezembro, você vai trabalhar, principalmente na sua palestra, a construção do solo, o perfil do solo, né? Isso também é a questão de melhorar o enraizamento, né? É isso que você vai propor também nesse tema, não é isso, Marie? Exato. A construção do perfil do solo é um painel com várias palestras, né? E então tem o professor Juca que vai falar de toda a parte da dinâmica da matéria orgânica, a importância que ela tem. Eu vou entrar justamente com a biologia, a engrenagem biologia do solo para mostrar qual é o efeito da biologia nesse sistema todo. Tem o professor Caires que vai falar sobre mais os aspectos da química no perfil do solo e a parte física e a gente vai fazer ali um mix entre os palestrantes para cada um trazer uma contribuição para o agricultor nos diversos aspectos da parte física, química e biológica do solo. Muito bem. Só uma curiosidade, Marie, você está falando aí diretamente de Coimbra, em Portugal. Nós sabemos que Coimbra é uma das maiores universidades do mundo, né? Uma das mais antigas também. Como é que você vê aí as questões ambientais do Brasil sendo discutidas aí na Europa? Quando é possível defender aí a nossa agricultura sustentável pelo olhar aí do sistema plantio direto? Como é que você está olhando essas questões aí? É um pouco de ideologia, como é que nós podemos enxergar o que vem acontecendo em relação a esses fatos que vêm sendo apresentados em relação ao como nós estamos tratando o nosso meio ambiente e a nossa agricultura? Tá, o primeiro ponto, Frederico, que eu queria ressaltar, eu já alertei algumas pessoas no mapa, a gente precisa mostrar mais a nossa imagem, mostrar aquilo que a gente faz de bom, porque a nossa imagem aqui fora não é boa. Sabe, as pessoas, esse é um problema do ser humano também, né? Ele tem a mania de ver sempre o lado negativo, né? Então é muito forte essa questão da agricultura que desmata, que usa agrotóxico em excesso, entendeu? Então a visão aqui fora não é boa e não é muito fácil de se conseguir defender não, porque eles têm uma mente assim bastante conservadora, né? Conservadora. Mas, por outro lado, também eu fico um tanto quanto irritada, porque ao andar pelo país, eles não são exemplo nenhum. Então, por várias áreas que eu passei já, fazem plantio convencional, preparo de solo, entendeu? Então, é aquilo que um pouco me irrita às vezes, né? Que tentam falar de nós no Brasil que a gente não está fazendo direito, mas aqui também não se tem feito muita tarefa de casa, sabe? E, nesse sentido, eu falo que a gente precisa saber fazer um marketing maior da nossa agricultura e mostrar aquilo que a gente faz direito e faz bem feito. E, na medida possível, assim, a gente faz bem feito, a gente sabe fazer muito bem feito, mas também não relaxar, porque a gente precisa melhorar muito ainda, né? Porque, como eu falei, lá dos 33 milhões de hectares que a gente tem sob plantio direto, menos de 10% é efetivamente sistema. Então, a gente tem potencial de melhorar muito. Né? Então é mais nesse sentido. Eu trabalho no agronegócio há mais de 20 anos, venho acompanhando bastante a evolução da nossa agricultura e além desse trabalho que os agricultores fazem com o sistema plantio direto na palha, temos agora também já o sistema de integração lavoura e pecuária e floresta, que isso também vem ajudando muito na produção agrícola, ocupando espaço aí de pastagens degradadas principalmente. Isso também é um exemplo, né, Marie, do que nós podemos fazer para produzir mais sem derrubar uma árvore sequer. E esse é um exemplo que a gente precisa divulgar bastante, né? Sim, exatamente. São os diversos aspectos, sabe? Porque você sabe que eu venho ali, né, do grupo que eu falo que são os defensores do sistema plantio direto. Não é porque a gente também é fanático, mas a gente sabe que ele se desenvolveu de uma forma que ele é aplicável a qualquer cultura, Frederico. Então a gente tem os sistemas de integração que são fantásticos, que realmente foi uma evolução muito grande da gente conseguir trazer e resgatar essas áreas que estão degradadas a produzirem novamente, mas a gente é um exemplo gigante, porque a gente aplica o sistema plantio direto em hortaliças, que tem exemplos fantásticos ali no sul, em Santa Catarina. A gente sabe que o pessoal faz sistema plantio direto em café, em culturas perenes, cana-de-açúcar, inclusive nas culturas que têm uma movimentação, como mandioca e batata, o pessoal tem tentado fazer.
Então, sabe, isso é um potencial muito grande, porque a gente está preservando o ambiente, agredindo menos o solo, né? E a gente precisa mesmo valorizar isso e mostrar isso para o mundo, sabe? Porque é o que a gente faz de melhor e é o nosso ganha-pão como brasileiro, querendo ou não, nossa raiz é a agricultura, não? Muito bem. Tá certo, Marie. Então, obrigado pelas suas informações. A Marie Bartes, ela vai participar também do 17º Encontro Nacional de Plantio Direto na Palha, que vai acontecer de 1 a 3 de dezembro. É um encontro que vai acontecer diretamente de Dourados, Mato Grosso do Sul, mas é um encontro totalmente online, então convido já os telespectadores, agricultores que estão interessados a acessar o site da Federação Brasileira do Plantio Direto na Palha e Irrigação, a se inscreverem para acompanharem as palestras desse importante encontro que vai falar sobre a evolução do sistema, e a Marie vai participar com 2 palestras, uma num dia de campo e outra falando sobre aí essa questão da construção do solo e perfil do solo, juntamente com outros grandes especialistas. Marie também trouxe aqui informações para nós a respeito de como que o sistema plantio direto está evoluindo aqui no Brasil, e ela trabalhando com a sua especialidade, que é a macrofauna, especificamente as minhocas. Então, claro, você agricultor que faz sistema de plantio direto e não está vendo minhocas sobre essa palhada que você tem no seu solo, é porque não está fazendo o sistema de plantio direto totalmente perfeito, né, com qualidade. Então tem que buscar aí mais informações. É isso, né, Marie? Exatamente. Bom, queria aproveitar então deixar o convite também para o pessoal. É daqui uma semana o nosso evento, vai ser virtual, então o pessoal do Brasil inteiro pode participar. A gente tem uma agenda muito boa, tem muito produtor relatando suas experiências, mostrando, né, como eles têm conseguido conduzir o sistema de forma efetiva e com rentabilidade, que é o mais importante, né? E nós, pesquisadores, vamos dar a nossa ajuda aí em cada uma das nossas expertise, e eu, no meu caso, com a parte da biologia do solo e com as minhocas como indicador de qualidade para as nossas áreas agrícolas. Muito bem. Então, agradeço, Marie, a participação aqui no Notícias Agrícolas, programa Tempo e Dinheiro, falando de agricultura sustentável e sistema plantio direto na palha. Obrigado, boa tarde, até breve. Até breve, obrigada, Frederico. Boa tarde. E vocês, Notícias Agrícolas, que estão acompanhando, tem mais notícias. Fiquem conosco.